se prepare. Retornamos. Ai, me enredei toda. Retornamos. Eu quero fazer um comentário rápido aqui. Eu tô sendo incomodado por um espírito obsessor aqui que tá isso? atrás de mim. Ela tá faz 1 minuto e meio me dando soquinho nas costas aqui, a Beth. Sim. Ela disse que só vai parar quando começar a doer. Eu disse, meu Deus, cara, que é isso, cara? Eu preciso chamar aqui, pelo amor de Deus, o pessoal aí do Recursos Humanos pra me ajudar aqui, cara. Eu tô sendo assediado aqui, sofrendo violência física no ambiente de trabalho. Tá? É culpa da Beth. Vai chorar o Rafa agora. Eu tô muito oprimido aqui. Rafa tá oprimido por uma mulher, né, Rafa? Eu sei como é que é. Muito oprimido aqui. As mulheres são muito opressoras mesmo, mas tá bom. Olha aqui, ó. Falando em mulheres serem muito oprimidas, eu gostaria de registrar com louvor a versão que ouvimos agora de Geni e o Zeppelin, música de Chico Buarque, uma interpretação brilhante de Letícia Sabatella. Falávamos nela aí no início do programa, né? E a Érica preparou ali pra gente ouvir. E, enfim, super... propícia para o momento, para todos os momentos, penso. Ainda comentei com a Beth, né, que toda vez que vejo essa interpretação ali disponível nas redes, eu compartilho, passo adiante para que mais pessoas vejam ou que revejam, porque, como a gente diz aqui entre nós, é uma pedrada, né? Mas, então, tá. Rafinha, tu tem Posso algo trazer preparado? uma matéria aqui que eu achei bem legal da Carta Capital sobre cinema nacional? Pode, né, Beth? Érica? Pode. Deixam? Então pode, vou trazer aqui, ó. pode. O título da matéria me chamou a atenção Tudo de quando eu cinza vi... hoje, Vocês estão de uniforme? né? Desculpa, Eu tô né? de uniforme. Vocês estão tudo de cinza. Tá Então, bom. tu que veio do contra. Eu tô de Tu não tem branco. voz, não te dei microfone. Eu não tenho nem voz. Não, Rafa, né? Coitadinha de mim, gente. Rafa, né? Tá ali, né? É que aqui a Vamos ter voz que mudar aqui a isso, voz um demand, entendeu? A gente vai tem ter que falar pra voz surgir. Se tu não falar, a voz não vem. mudar isso, porque tá ali um homem decidindo se a gente vai ter voz ou não. Sim, sim. Já cortei. Ele vai cortar. Olha, ele cortou. Idiota. Cortei mesmo. Voltou. Já foi também. Ótimo. Eu passei o fim de semana inteiro assistindo os programas do Paralelo, sabiam disso? Ai, tu não tinha mais nada pra fazer final de semana. Por que, meu Deus? Tu tem 20 anos, guria. 20 anos tu tem. Não tinha mais nada pra 20 fazer anos final eu de tenho só no rostinho, assim. semana. A minha alma tem 70. A alma é de dela. 70. O corpo tem 80 e a Ai, alma tem nossa, 200, assim. Meu Deus. Raul, é você? A coluna... Que Mas guria. enfim. Deixa eu... fala. O que tu ia falar? Porque ele Não, ia é deixar tu falar. que eu assisti e eu percebi bastante isso, né? De várias vezes que eu vou falar e não tenho voz. Não tem voz? Não tem mais de novo. Tirou. Já tirei também. Isso aí. Rafa, Se é pra falar isso, eu corto. isso tá no ar, Rafa. Deixa eu trazer aqui a matéria do processo. Achei interessante, vocês vão gostar, eu acho. Agora eu não deixo mais. Não... Então tá. Mentira, então Então vai lá, bota a vai música, lá. então. Vai. Que bagunça é essa? Não querem ouvir a trilha aqui? Tem a trilha pra tocar? Tá, gente, é sério. Gilberto Aqui. Oliveira. A gente brinca, mas não é bagunça, Tá, né? presta atenção, cara. Tô Vocês tentando dar a acreditem notícia. na gente, tá? Tentando dar o título da notícia aqui, ó. Desculpa, O processo como o avesso de O Mecanismo. Ó, documentário que estreia em maio rememora o impeachment kafkiano de Dilma Rousseff e reflete a prisão de Lula na contramão das leituras oficiais. E a matéria é bem legal, porque o título ele faz uma reflexão aí, né, tipo, do documentário do processo, e assim como sendo versus, né, tipo, o filme, né, a série do Mecanismo lançado na Netflix, né, como se fossem opostos. Eu achei bem interessante. Ai, também achei. Como é que é o nome? O processo. O processo. É, porque o mecanismo eu não consegui, assim, Ainda me não preparar eu pra também. assistir. Porque Eu também ainda quero não vi. muito assistir. Quero ver, porque tem que ver o que tá sendo falado ali dentro, né? Mas Claro. eu ainda não assisti. Não assisti até porque eu tô com muita série atrasada, não consegui, né, botar em dia. Terminei Tá La Casa de difícil. Papel ontem. Terminasse La Casa de Papel. Terminei. É bueno, né? É bem É bueno. Bueno. Sim, muito bueno. Olha aqui, ó. A matéria diz assim, vou ler aqui na íntegra. O aniversário de 2 anos do afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República será marcado no próximo maio, pela estreia comercial do filme O Processo, de Maria Augusta Ramos.
Tá? O documentário acompanhou os bastidores do impeachment de Dilma desde a aceitação do processo pela Câmara dos Deputados, em 17 de abril, de 2016, né? Até a consumação da queda da presidenta no Senado em 31 de agosto do mesmo ano. Quase 2 anos depois do início do processo contra Dilma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na prisão. O processo foi apresentado em premiere e premiado pelo público em 3º lugar na categoria documentário no Festival de Berlim, em fevereiro agora passado. Terá uma primeira sessão pública nacional dentro da programação da 23ª edição do Festival de Documentários É Tudo Verdade, em São Paulo. No próximo, foi agora aqui, dia 15 de abril. Tá? No Instituto Moreira Salles. Engraçado que ela diz no próximo domingo, 15 de abril, mas a matéria foi publicada ontem. Tá, tudo bem. Okay, vou seguir aqui. Pois tá? É estranho. Não sei. Será que não foi um erro? Não acho que foi. Eu acho que não. De abril, não deve ter. Exatamente, deve ser. Não sei, deve estar errado aqui. Tá, enfim. Bom, Maria Augusta teve acesso aos mecanismos do impeachment ou do golpe de Estado, conforme o lado do espelho em que se vê a história, por intermédio de atores dilmistas do teatro de guerra, como o advogado de defesa José Eduardo Martins Cardoso e os senadores petistas Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias. Sem acesso equivalente aos então oposicionistas, a diretora mostra apenas de relance e mudas algumas das peças centrais da oposição, da deposição do governo petista, como os senadores Aécio Neves, José Serra e Marta Suplicy. Dessa maneira, o processo estabelece um inusitado jogo de espelhos com a interpretação ficcional formulada de fora para dentro pela Netflix na série O Mecanismo, do diretor brasileiro, mas atualmente hollywoodiano, José Padilha. Pelo posicionamento das peças no jogo de xadrez, a ficção O Mecanismo representa quem está hoje no poder, enquanto o documentário O Processo começa a tomar o papel de fazer a contranarrativa dramatúrgica, com foco principal no lado derrotado pelo processo de golpe impeachment. Os jogos de espelho são muitos e todos perturbadores, seja por ideologia ou pela contingência dar voz privilegiada ao lado dilmista, ou por ambos os motivos. O processo faz palco de inúmeras denúncias contra o cerceamento de defesa de Dilma numa engrenagem artificial de encenação e de exceção. Cada uma das denúncias pode se espelhar com assustadora simetria aos cerceamentos que hoje cercam o processo do ex-presidente Lula e com a prisão dele em 7 de abril. Na derrubada de Dilma estavam em primeiro plano os atores legislativos, como hoje os atores judiciários são protagonistas da tentativa de retirar Lula da disputa presidencial de 2018. A mídia hegemônica, ativista dos dois momentos e de todo o processo, está quase totalmente ausente do filme de Maria Augusta. O processo foi bancado pela produtora da cineasta, no Foco Filmes, com coprodução do Canal Brasil, um canal de TV por assinatura resultante aí da associação da Globosat com o Grupo Consórcio Brasil, formado aí por Luiz Carlos Barreto e outros produtores e cineastas nacionais. A matéria segue. O ping-pong entre o passado recente da queda de Dilma e o presente da prisão de Lula se torna evidente quando o ex-presidente aparece pela primeira vez em O Processo, ao lado de Chico Buarque, para acompanhar o depoimento de Dilma aos carcereiros legislativos do Senado. Lula entra mudo e sai calado de O Processo. Outro espelhamento possível é o que completa a representação cinematográfica de um arco de ascensão e queda dos governos petistas. Em 2004, no segundo ano do primeiro governo Lula, estreou a dupla de documentários Peões, de Eduardo Coutinho, e Entre Atos, de João Moreira Salles, também presidente do Instituto Moreira Salles. Tá? Entre Atos documentava os bastidores da primeira eleição de Lula, enquanto Peões focava os ex-companheiros do novo presidente no sindicalismo dos trabalhadores do ABC paulista. Na despedida do poder, Dilma deu acesso aos bastidores a pelo menos 4 mulheres cineastas, além de Maria Augusta. Também as diretoras Ana Muilarte, Lopoliti e Petra Costa captaram imagens, por enquanto, inéditas do processo. A polarização masculino-feminina é o tema marginal de O Processo, mas permeia as cenas do início ao fim, seja nos discursos pró-Dilma das deputadas mulheres Jandira Fegali e Maria do Rosário e do deputado homossexual Jean Willis na votação da Câmara, em contraponto com a brutalidade hipermasculina dos votos pró-deposição, seja na polarização entre Gleisi Hoffmann e a advogada de defesa do impeachment, Janaína Pascoal, seja nas comoventes cenas em que Dilma se faz acompanhar por mulheres aliadas e vai receber flores de mulheres anônimas na entrada do Palácio do Planalto em 19 de abril de 2016. No lado do ataque ao governo petista, perfilam-se atores que hoje fazem sentido em conjunto, em cenas de confabulação entre Aécio e Romero Jucá, nas ausências gritantes do já então apequenado STF, exceto uma aparição de Ricardo Lewandowski, dos juízes da Lava Jato e do homem que rumava passo a passo para a presidência da República, Michel Temer. Tá? No lado que então atacava,
e hoje está na defensiva, somam-se expressões graves e figuras de gestos abertamente histriônicos, como Janaína Pascoal e o senador tucano Aloísio Nunes. Na retaguarda, perfilam-se semblantes serenos e a palidez de Gleisi e da senadora comunista Vanessa Graziotin, além da de Eduardo Cunha. A câmera de Maria Augusta se demora no silêncio de figuras femininas e do assessor negro de cabelo Rastafari de Cardoso. Mais um espelhamento se estabelece. De um lado está o cinema televisivo masculino de José Padilha, diretor dos 2 filmes militaristas intitulados Tropa de Choque, ou do outro, acho que seria Tropa de Elite, escreveram errado aqui. Acho que sim. Do outro está o cinema sisudo de O Processo, que fecha com Justiça em 2014, Juízo em 2008 e uma trilogia feminina de Maria Augusta sobre justiça e pró-justiça. Não deve ser à toa que a diretora promove um derradeiro espelhamento dentro de Processo entre as flores que Dilma recebe das apoiadoras e as bombas de efeito moral que o ausente Temer devolve para os manifestantes do Gramado Brasiliense em 2017, quando da denúncia de Wesley Batista contra o ex-vice-presidente que usurpou meio mandato de Dilma Rousseff. Muito legal a matéria, tá? A autora, deixa eu pegar aqui, autora, deixa eu ver quem é. Pedro Alexandre Sanches, tá? A matéria foi publicada anteontem, 22/4, à meia-noite e 10. Porque eu acho que a data estava errada lá no meio ali. Deve ter sido um erro de digitação. Acho que sim. E me chamou bastante atenção por essa... Bem posicionado. Não, é um rapaz, é Pedro Alexandre Sanches, o autor. Assim, a matéria é bem posicionada. A matéria é bem posicionada, isso. E bem legal, achei essa comparação, né? Me deu até mais vontade de assistir agora os dois. Justamente, assistir o Mecanismo no Netflix para ver essa visão do Padilha, né? Mais, que as pessoas dizem que é mais direitista, né? Ou que traz uma visão mais... como é que eu vou dizer? Mais conservadora, né? Do processo aí que envolveu a Lava Jato. E assistisse o Processo também para ver essa outra visão, até para ter 2 vieses legais aí, comparar os dois. Interessante, né? Interessante. Achei que ia ser legal divulgar isso aqui. Achei a matéria bem legal. Bem importante, Rafinha, bem importante. Olha aqui, deixa eu trazer notícia do Sul 21. Eu não sei se... Acho que eu que não me escuto direito, mas tá ok aí meu microfone, né? Teu microfone? Tá ok. Não, então tá bom. Eu vou trazer a matéria do Sul 21. Quer que aumente o teu retorno? Não, se tá saindo aí, tá ótimo. Aqui, ó. Matéria do Sul 21. A manchete é: audiência pública sobre a dívida com a União foi proposta pelo deputado Juliano Rosso, do PCdoB. Como resultado de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a dívida do Estado com a União, foi decidido que será elaborada uma carta a ser entregue para os candidatos ao governo do Estado com uma série de medidas alternativas à adesão ao regime de recuperação fiscal, que foi aprovado em janeiro na Casa, mas ainda não pactuado com o governo federal. A principal delas é a sugestão de que se faça um plebiscito para questionar a população se ela é a favor ou contra uma auditoria pública na dívida com a União. O argumento em defesa desse processo é que a União, desde 1999, vem cobrando juros sobre juros dos estados, o que seria ilegal, e faz com que o Rio Grande do Sul, por exemplo, de uma dívida original de cerca de 9 bilhões, em valores atualizados, já tenha pago cerca de 25 bilhões de reais ao longo do tempo, mas ainda deva cerca de 60 bilhões. Proponente da audiência pública, o deputado estadual Juliano Rosso, do PCdoB, avaliou que a intenção do evento foi ouvir os estudiosos do tema e a posição do governo Sartori sobre a dívida, o que ele considera ser a pauta mais importante do Estado na atualidade. É um momento que nós temos para fazer o contraponto ao regime de recuperação fiscal, disse ainda o deputado. Rodrigo Ávila, economista do Movimento Auditoria Cidadã da Dívida, destacou que, de 1999 até o ano de 2015, os estados já pagaram 277 bilhões de reais para a União. E mesmo assim a dívida subiu de 93 bilhões para mais de 400 bilhões de reais. A dívida foi paga 3 vezes, mas se multiplicou por 5, afirma o economista. Para ainda Rodrigo Ávila, o economista, as dívidas estão em montantes impagáveis e não há outra alternativa que não seja uma auditoria, que identifique o que há de dívida real no saldo devedor dos estados e o que é apenas encargos cobrados ilegalmente pela União.
Abre aspas. Em vários anos, os estados chegaram a pagar mais de 30% de juros sobre a dívida. Isso aí, no direito internacional, é ilegal. Ou seja, é preciso questionar essas taxas de juros que geram uma situação de perpétua chantagem sobre os governos estaduais. Enquanto não se acaba de pagar essa dívida, o governo federal vai impor todas as medidas que quiser em troca de uma mera postergação de pagamentos, como nesse plano de recuperação fiscal, mas que, na verdade, não se trata de revisão da dívida, apenas de uma postergação de pagamentos que vão ter que ser feitos daqui a alguns anos, com mais juros e mais correção monetária. Então, é preciso cortar pela raiz esse ciclo vicioso por meio de uma auditoria que possa cortar todas essas ilegitimidades, essas dívidas impagáveis que existem como instrumento de eterna chantagem com os estados, afirmou ele ainda. O economista ainda salienta que há uma série de ações tramitando no STF, questionando, entre outras coisas, a cobrança de juros sobre juros, e que há uma súmula da Corte de número 121 que veda que a União cobre isso dos estados. Existe a súmula 121 do Supremo, que diz que não se pode cobrar juros sobre juros, mas nós sabemos que essa é uma questão política, de colocar na pauta do STF para concluir a votação e se concluir a favor do povo brasileiro e não dos setores rentistas, disse ele. Bem, ainda tem mais outras colocações de, enfim, representantes sindicais, de juristas. A matéria é bastante extensa, mas penso que nesse assunto podemos parar por aqui. Vou compartilhar nesse momento na página do Paralelo. E fica aí, né, enfim, a provocação de que a gente pesquise e fale mais sobre a auditoria da dívida pública, tá? Porque, sim, isso historicamente é uma forma de extorquir o povo, né? E os estados acabam virando reféns da União nesse sentido. Então, e aí é o que faz Sartori querer vender CE, Corsã, enfim, todos os outros bens, né, estatais que ele quer entregar aí para fazer esse grande acordo. Então, fica tanto para nós, da comunicação em geral, que se fale mais sobre a auditoria cidadã da dívida pública, tá? E que a população busque saber um pouco mais também sobre o que está acontecendo. Rafa, queres puxar algo daí? Eu tenho outra aqui. Tenho umas curtinhas aqui. São 11h52 também. Pode acho que não dá para ir muito. Se tu quiser. Eu tenho aqui, ó, atualizado hoje, tá? A página da FURG. O segundo café geográfico inicia nesta quarta-feira, 25, com o objetivo de proporcionar um ambiente de diálogo entre os estudantes de graduação e de pós-graduação em geografia e áreas afins, com os professores dos cursos, através da apresentação aí das suas trajetórias acadêmicas, tá? Tanto na pesquisa quanto nos seus projetos. Inicia nessa quarta-feira, 25, o segundo Café Geográfico. As atividades serão realizadas na sala 6101 do pavilhão 6, então é 6101, sempre às 4 horas da tarde. As inscrições podem ser realizadas no sistema de inscrições da FURG, o SINSC. E o cronograma com as palestras é o seguinte, ó, 25 de abril, então, amanhã, Geografia Costeira, com o professor Ulisses Rocha Oliveira. Dia 6 de junho, o Campo na Geografia, com a professora Jussara Mantelli. 15 de agosto, a Geografia como Ciência, um enfoque climatológico, com o professor Éder Maier. 12 de setembro, o Ensino da Geografia na Contemporaneidade, com a professora Cláudia Cozan. 26 de setembro, Geografias Feministas, com a professora Suzana Maria Vereda da Silva. Então, fica o convite aos estudantes de Geografia para se inscreverem e participarem aí. Começa amanhã desse segundo Café Geográfico. Bem interessante a atividade. E a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, a PROGEP, divulgou nesta última segunda-feira, dia 23, o edital de seleção para 2 vagas de estágio aí não obrigatório. Podem se candidatar alunos que estejam regulares nos cursos de Arquivologia e Administração. Os candidatos selecionados irão desenvolver atividades administrativas aí da Secretaria-Geral da PROGEP. As inscrições se iniciam hoje, dia 24, e podem ser realizadas até sexta-feira, 27. Então, até a sexta-feira dessa semana. Através do e-mail progep.com.br
projep.secretaria@furg.br. Repetindo, projep.secretaria@furg.br. Coloca no assunto do e-mail seleção de estágio secretaria. Mais informações também estão disponíveis no edital que está ali na página da FURG. Muito bem, Rafinha, 11h54. Pois é. Eu vou trazer uma notícia que a Érica nos colocou aqui, está no portal patrialatina.com.br e fala sobre os povos indígenas, né? Temer declara guerra aos povos indígenas. Aí a matéria vem de Vinícius Mansur no jornal Brasil de Fato e trazida pro portal Pátria Latina. A vida dos povos indígenas sofreu importantes impactos nestes 2 anos do governo golpista de Michel Temer. Se mesmo os períodos de maior estabilidade democrática foram marcados por muita resistência dos indígenas, a longa lista de retrocessos já promovidos pelas forças que levaram e sustentam Temer no poder é interpretada por lideranças indígenas e especialistas como uma verdadeira declaração de guerra contra essa população. Abre aspas. A pauta indígena já vinha sendo prejudicada por essa sanha desenvolvimentista que assolou o Brasil nos últimos 15 anos. Com o golpe, essa situação se cristalizou como uma ofensa declarada e uma total declaração de guerra contra o modo de vida dos índios. E os povos indígenas passaram a ficar na linha dos inimigos desse governo. Foram jogados no lugar de inimigos, analisa o líder indígena Ailton Krenak. O assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Luiz Eloy Terena, destaca que o retrocesso no governo Temer é agressivo ao ponto de entregar para a bancada ruralista, que já domina as verbas bilionárias das políticas e órgãos públicos voltados ao agronegócio, entrega ainda o controle da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Abre aspas novamente. Nós estamos vivendo um tempo em que a presidência do órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a quem compete a defesa dos direitos indígenas, é indicada pela bancada ruralista. Então, para você ter a noção de como isso é grave. Como é que essas ameaças não são mais ameaças? São violações a todo momento que está acontecendo contra os povos indígenas, criticou ainda Luiz Eloy Terena. Bom, retrocessos na FUNAI. Em fevereiro de 2017, Temer nomeia o ruralista e relator da PEC 215, Osmar Serraglio, para comandar o Ministério da Justiça, para a qual a FUNAI é subordinada. Em maio, Serraglio designa o general Franklin Berg Freitas como presidente da fundação e, pela primeira vez desde o fim da ditadura militar de 64, que massacrou diversos povos indígenas, um militar voltou ao comando do órgão. Ironicamente, uma reportagem do Estado de São Paulo revelou que a própria bancada ruralista pediu e conseguiu a exoneração de Freitas essa semana, alegando que a FUNAI não tem colaborado com o setor. Em paralelo, a FUNAI também sofre com a falta de verbas, como mostra, aí tem um gráfico do INESC mostrando isso na reportagem. Apesar de o orçamento ter aumentado nos últimos anos, a previsão para 2018 ainda está entre as mais baixas dos últimos 12 anos e é pouco expressiva diante das demandas acumuladas em todo o território nacional. Somente em 2017, a FUNAI perdeu quase 20% de seu corpo técnico. Aí fala no retrocesso nas demarcações de terra, que todos os processos de demarcação de terras indígenas estão parados desde que Temer assinou o parecer 001 de 2017 da AGU, publicado em julho de 2017. Menos de 2 semanas depois, a Câmara dos Deputados votou e livrou o Temer de inquérito por corrupção passiva apresentada pela PGR. O movimento indigenista denuncia que a assinatura do parecer foi uma das barganhas que a bancada ruralista obteve para poupar o presidente da investigação. Ainda tem a fala do Gilberto Vieira, que é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Ele explica que o parecer da AGU acolhe toda a formulação jurídica da tese do marco temporal, que vem sendo defendida pelos ruralistas desde 2009, quando o STF julgou o caso Raposa Serra do Sol,
e que pretende que só sejam demarcadas novas terras indígenas caso essas estejam ocupadas pelos grupos que as reivindicam na data da promulgação da Constituição de 88. Pois é. Esse parecer, abre aspas, tá? Esse parecer, ele praticamente inviabiliza e paralisa todos os processos de demarcação, porque os órgãos públicos da União teriam que seguir esse parecer, que é inconstitucional, segundo a PGR já sinalizou. Ou seja, o parecer pensou algumas decisões do Supremo. Em algumas decisões mais atuais, o Supremo sinaliza para o reconhecimento dos direitos desses povos, disse ainda Vieira. Bom, a matéria tem mais várias outras informações, tem o gráfico, vou também levar lá para a página do Paralelo, porque está fechando aí meio-dia. A gente precisa encerrar o Paralelo de hoje com Djavan Samurai. É isso aí. Então, tá bem. Ficamos por aqui. Amanhã é quarta-feira. Veremos o que acontecerá. Esperamos todos e todas aqui com a gente. Vamos acho que já avisando, né? Segundo o André nos informou, que na próxima semana, segunda e terça, não estaremos ao vivo, teremos as reprises aqui no Paralelo 30. Mas amanhã é quarta e a gente está aqui de volta. Até lá. No